melhores linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas você encontra no Banco do Empreendedor. Aqui as taxas são baixas, com bons prazos para pagar. O Banco do Empreendedor também oferece crédito para as prefeituras investirem no desenvolvimento das cidades. Conheça as nossas linhas de crédito e faça uma simulação. Desenvolve SP, sua cidade e sua empresa crescendo no ritmo de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo. Transformação. Que palavra maravilhosa. A pessoa cria uma loja online, faz o primeiro show, vira blogueira. Para acompanhar tanta mudança, a Oi se transformou também. E a nova Oi chegou com a fibra. Para você ter a casa toda conectada, fazer negócios, criar negócios. Fazer do simples ao extraordinário. Nova Oi. Simples, poder, fazer. Oi. Às vezes, o que você procura está mais perto do que você imagina. Ao longo da minha jornada para lançar o Educart, um robô educacional que proporciona um ambiente de aprendizagem híbrido contínuo, eu encontrei a parceria da Dell Technologies. Hoje, todos os nossos produtos usam equipamentos Dell Technologies. Essa parceria me aproximou do meu principal objetivo: transformar e humanizar o ensino à distância em escolas e universidades. E a gente vai agora para nosso último painel, que acho que é o sonho de muitas empreendedoras, né? Bater o sino, né? Quando a gente abre uma empresa, a gente sonha em abrir o capital, né? Para quem não sabe, esse momento é conhecido como bater o sino. E é um ritual que acontece na Bolsa de Valores, que quando uma empresa abre capital para outros investidores, os fundadores são convidados a literalmente bater o sino. E a gente tem 3 players desse ecossistema que vão dividir com a gente o conhecimento delas. Uma é a Flávia Mouta, que é diretora de emissores da B3. Pode vir, Flávia. Obrigada. A outra é a nossa, como é que eu chamo ela? É o nosso chaveirinho maravilhosa da BPW, a Luíse, incrível. A mais jovem, a mais madura lá do nosso curso, Luíse Barsi, que é cofundadora de Ações Garantem o Futuro e representa nesse painel. Ela representa nesse painel os investidores. Luíse tem muita história para contar para a gente. E a Maria Tereza Forné, mais conhecida como TT, é isso? Que é VP de Home na Acreditas, que ela vai compartilhar com a gente a emoção de bater o sino e o que está por trás. Prazer. Está por trás desse momento. Lu, você já viu batendo sino? Já vi algumas vezes. Algumas vezes? E é emocionante estar do outro lado também, viu? Assistir a emoção, né, de quem está batendo o sino é muito gratificante. Que bacana, que bacana. E para mediar esse painel, o Léo Branco, por favor, Léo, que é editor da Exame. Boa conversa para vocês. Pessoal, e não vão embora, que depois, assim que terminar, a gente vai ter um super happy hour. Até já. Olá, boa tarde para todo mundo. Sou Léo Branco, sou editor da Exame, cuido de negócios, empreendedorismo, entre outras coisas. E em nome da Exame, queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui, está nos acompanhando em casa, está com transmissão ao vivo na Exame, e agradecer bastante as nossas convidadas para esse painel super especial, Bati o Sino. Vamos discutir hoje a participação da mulher no mercado financeiro. Acho que é um tema super relevante e que acaba sendo um ótimo encerramento aqui para o nosso dia todo de debates. Eu estava conversando agora, né, aqui no backstage, e acho que é importante a gente direcionar esse papo para vários aspectos da participação da mulher no mercado financeiro, né? Tem muita gente que está nos acompanhando. Eu queria muito que esse papo fosse útil para quem está nos vendo aqui em casa, tanto para a mulher que está disposta a investir, que tem medo, né, de investir, que acha que não é o lugar dela, para a mulher executiva de empresa com capital aberto, que muitas vezes pode, enfim, estar se sentindo deslocada,
no local que ela está, e para a mulher empreendedora. A gente tem muita mulher empreendedora no Brasil, a maioria do universo empreendedor é formado por mulheres, e acho que o desejo é que essas mulheres tenham cada vez mais espaço, que possam abrir capital e possam bater o sino, né? A missão da Exame é ajudar a desenvolver o capitalismo brasileiro, um capitalismo que seja democrático, plural, e acho que bate-papos como esse são super importantes nessa missão que a gente tem. Eu gosto sempre de começar os papos pelo início, né? Queria, então, uma apresentação de cada uma de vocês, de por que vocês estão aqui hoje nesse papo. E queria que vocês, nessa apresentação, já falassem de desafios que vocês tiveram para chegar onde vocês estão. Então, vamos começar aqui com a TT. Boa tarde, TT. Boa tarde, obrigada, antes de tudo, pelo convite. Eu sempre falo que é um prazer estar numa roda de mulheres falando com mulheres. Eu acho que é a parte mais prazerosa do que a gente faz. Um resumão aí do que eu faço. Eu trabalho desde 2004 no mercado financeiro, vim de banco, mas comecei muito novinha em Citi, abri a conta corrente, chamava de Hunter. Passei por um tempo lá, daí fui para investimento, private banking, e acabei participando de um projeto. Eu sou do Sul, vocês vão notar meu sotaque, sou de Curitiba, e participei de um projeto de zero para montar uma companhia hipotecária. Foi meio por acaso, eu caí lá meio part-time para ajudar a fazer toda a pesquisa, fazer o processo com o Banco Central. Então, montei essa companhia hipotecária no Sul, dentro de um grupo que chama Barigui, o Banco Bari. A gente montou uma companhia hipotecária. Desde então, eu trabalho com home equity, né, crédito com garantia de imóvel e algumas variantes do crédito imobiliário. Nessa jornada aí de 2007 até 2013, eu fiquei em Curitiba, acabei indo para o meu MBA nesse intervalo, voltei como sócia do banco, sempre fui muito acelerada, dinâmica, e tinha esse desejo da inovação, da tecnologia. Comecei montando o braço digital do banco, e daí isso fez o desejo de montar minha própria startup, que foi a Bicred, que foi fundada em 2018, 2019, foi um spin-off do banco, algo que não é muito comum, e a Bicred durou até 2020, quando eu vendi a Bicred para Creditas, né, que hoje é a maior empresa de startup de crédito do Brasil, e eu lidero toda essa área de imobiliário dentro da Creditas. Uma curiosidade aqui, a minha oportunidade de bater o sino, na verdade, a gente abriu o capital do fundo imobiliário que eu toco, que é uma iniciativa muito legal, porque você traz para o varejo, né, um produto de renda fixa super seguro, com uma rentabilidade legal. Eu acho que esse mercado de capitais ligado ao mercado de crédito de DCM tem muita coisa para acontecer ainda no Brasil, né? Eu, quando fui para fora, estudei muito sobre isso, então foi um momento muito marcante da carreira. Estava falando para a Flávia, emocionante, não estava esperando de entrar na B3, ver o nome, tudo aquilo foi muito legal. E acho que o filme que passou pela minha cabeça um pouco foi assim, não foi de ontem, né? Às vezes a gente mais nova ainda tem uma certa ansiedade de que as coisas aconteçam e aconteçam rápido. E no final do dia, um passinho de cada vez, né, as coisas acontecem. Isso com certeza é uma estratégia que a gente é muito feliz de pulverizar e de tornar a estratégia de funding muito mais a longo prazo. Então, acho que essa é um pouco da minha história. Sobre desafios no mundo bem masculino, eu acho que o meu maior desafio, número 1, sempre foi lidar com meu atropelo, né? Acho que esse excesso de energia nos atropela, e várias vezes eu tive movimentos bem atropelados. E para além disso, que eu acho que o que me ajuda hoje a lidar, acho que hoje me considero uma pessoa mais equilibrada, mais madura, de não me mudar ao meio, né? Mas justamente de estar muito próximo a mim, de me conhecer, e dentro disso tem toda a parte do feminino, porque por tanto tempo só com homens, em conselho só com homens, quando eu vi, eu me masculinizei demais, né? Eu estava até mais agressiva. Então, acho que tem vários movimentos que eu fiz quase que um certo momento que eu decidi empreender, que eu estava em dúvida se eu conseguia empreender e ter filho, virei mãe, fiz tudo junto. Foi um período bem tumultuado da vida, mas que eu aprendi demais. Na terapia eu aprendi a ver assim, não, eu preciso olhar para dentro, não preciso, né? Então, a partir de quando eu me conectei mais comigo mesmo, com o que eu sou, eu tive muito mais segura para estar em qualquer ambiente, masculino ou feminino, sem isso me dominar tanto, assim. Então, acho que o meu maior aprendizado nessa jornada foi esse. E é um prazer estar aqui com vocês e conhecer um pouquinho mais da história de vocês.
Muito bom, muito bom. Luíse. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas. Acho que subscrevo tudo o que a TT disse aqui, né? Acho que falar num evento de mulheres é maravilhoso, porque, infelizmente, né, quando a gente está na internet, obviamente, recebemos muitas críticas, estamos suscetíveis a isso. Eu diria que 90% das críticas que eu recebo são de mulheres, quando, na verdade, a gente deveria estar apoiando uma outra, né? Então, acho que essa é uma mudança cultural que é muito importante a gente promover, né? E é uma mudança geracional, então vai acontecer no longo prazo. Então, acho que cada uma de nós estar aqui fazendo seu papel é muito importante, né? Bom, vamos lá. A minha conexão com o mercado financeiro, eu diria que é umbilical. Tanto a minha mãe quanto o meu pai sempre trabalharam com o mercado financeiro, né? Minha mãe, como tantas outras mulheres brasileiras, assim que teve filhos, parou de trabalhar para cuidar da família, né? E meu pai continuou no mercado financeiro, também nunca se viu fazendo outra coisa. E eu cresci nesse meio. Então, imagine, assim, a minha diversão em família nos finais de semana, meu pai pegava a família, a gente ia nas cidades de acordo com as fábricas que ele queria visitar, porque muito provavelmente ele queria comprar aquela ação para investir a longo prazo, enfim. E eu cresci sem saber que meu pai era Luiz Barsi Filho, né, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, né? E que bom, porque ele me fez me apaixonar por uma profissão. Eu também nunca me imaginei fazendo outra coisa a não ser analisar as ações. Então, eu estou aqui representando, na verdade, o outro lado do sino, né? O sino que analisava as empresas que estavam lá realizando esse sonho de bater o sino. Então, eu fiz toda a minha carreira no mercado financeiro como analista, né? E a verdade é que eu nunca me imaginei estando do outro lado, né? Porque eu sempre fui ensinada de que empreender é muito bom, enfim, mas a Bolsa de Valores traz tantas oportunidades, né, no sentido de você se tornar um pequeno sócio de grandes empresas, né? Que alguém já fez o trabalho por você e você vai lá, obviamente, aporta o capital. E é uma forma outra forma de empreendedorismo, né? Então, existe um ciclo da economia que muitas das vezes a gente só vê o lado do empreendedor, mas o lado do capital também é muito importante de ser fomentado, né? Então, eu nunca me imaginei empreendendo no sentido de ter um CNPJ, colaboradores, né? E essa preocupação, porque sempre me vi como uma empreendedora investidora, né? E aí, há 5 anos atrás, eu falei, bom, a gente tem aqui algo que não está sendo capitalizado, e no sentido de usar isso a favor do mercado de capitais, incentivando o acesso aos acionistas pessoas físicas, que cada vez mais crescia o interesse dessas pessoas por investir. Então, a gente estava numa tendência de queda da taxa de juros, e o mercado estava começando a se desenvolver, abriu seus olhos para o varejo, né? Então, você tinha ali corretoras, né, olhando através dos assessores de investimento para essas pessoas, você tinha o nascimento das casas de análise, então, tudo acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas muito perdidas. Então, ali foi uma oportunidade que eu vi, eu trabalhava como analista, então, do sell side, eu atendi o varejo, e eu vi as pessoas simplesmente seguindo recomendações completamente perdidas do que estavam fazendo. Eu falei, bom, eu tenho aqui nas minhas mãos uma pessoa que tem uma estratégia comprovada, há mais de 50 anos, bem-sucedida, com foco no longo prazo, investimento para dividendos, que é algo que é extremamente também comprovado nos mercados mais maduros lá fora. Por que não ir para a internet e falar sobre esse assunto, né? Às vezes tem gente que se interessa e isso pode ajudar. E eu jamais imaginaria que hoje eu seria uma das fundadoras de uma empresa que tem 42 colaboradores diretos, né? Mais de 20 mil alunos formados, 50 mil pessoas inscritas na minha plataforma. Então, é extremamente gratificante hoje olhar, né? E ver que hoje eu sonho em bater o sino um dia. Por que não, né? Então, tudo é possível para a gente. Muito bom. Flávia, bem-vinda. Vamos lá. Boa tarde a todos. Mais que um prazer, uma honra estar aqui nesse painel, ouvindo essas histórias sensacionais. Um pouquinho da minha história é um tanto quanto pitoresca, digamos assim, para não chamar de exótica, viu? Eu tenho mais de 20 anos de mercado de capitais, tenho o privilégio de conseguir acompanhar
praticamente todos os toques de campainha, porque eu estou na ponta, lá na B3, de quem, né, dá a mão para essas pessoas que estão nessa trajetória para chegar nesse dia, que é, sim, super emocionante. Eu falo que eu não vou para um toque de campainha sem ter meu lencinho, né, à mão, porque sempre rola um chororô, porque é realmente bastante emocionante. É um momento muito mágico, muito emblemático para aquelas pessoas que cumpriram toda aquela trajetória que não é fácil, você tem uma série de obstáculos e ela chega ali naquele momento de celebração. Então, é muito bacana. Não tenham medo, qualquer dúvida me procurem, por favor, a gente ajuda lá. E voltando para a minha trajetória, então, apesar de ter mais de 20 anos de mercado de capitais, eu não nasci nesse mundo, acho que um pouco diferente aqui do painel, né? Eu sou formada em Química e trabalhei como química quase 10 anos na minha vida, em indústria. Terminei a minha carreira como química na usina nuclear em Angra dos Reis. Então, assim, vestia macacão amarelo, sim. Um dos primeiros desafios que eu tive, acho que eu fui uma das primeiras turmas em que era um grupo grande que entrou junto, 150 pessoas, 147 homens, 3 mulheres, para trabalhar na usina. Aí, quando a gente chegou, era a área operacional e não tinha banheiro feminino. O banheiro feminino era só no prédio administrativo. Então, o desafio já começou aí muito cedo, né? Depois eu migrei para o mercado de capitais, tinha tudo para dar errado, e aí eu me formei em Direito e me apaixonei por esse mundo. Então, acho que parte da minha trajetória traz muito por trás a paixão pelo mercado, de vencer um pouco as barreiras, até porque eu não tinha nascido nesse mundo, né? Eu tinha vindo de uma outra realidade. Então, eu acho que a paixão literalmente me moveu e fez eu chegar aonde estou, mas certamente com alguns desafios, alguma diversão no meio do caminho, viu? Muito legal. Eu queria entender, mulher investe diferente? Mulher toma decisões diferentes na hora de lidar com o mercado financeiro? Ou é algo, enfim, que é mais uma criação que se coloca, que na prática não se tem indícios disso, né? Eu queria introduzir esse tópico até por conversas que eu tive com investidoras e assessores de investimento de escritórios focados em mulheres, que falaram, bom, você tem todo um desafio, né, de entrar nesse mercado, ao mesmo tempo tem uma grande vantagem. A mulher é muito cautelosa, a mulher ela pergunta muito e não tem vergonha de perguntar as coisas, por mais banais que elas possam parecer. Que às vezes os homens têm vergonha, né, e aí acabam tomando decisões equivocadas por causa dessa falta de informação. Eu queria ouvir um pouco de vocês se de fato isso procede, se há diferenças e que fortalezas de fato a mulher pode ter nessa hora. Luíse, vamos lá. Bom, eu diria que apesar de eu acreditar nisso, né, de que nós somos multidisciplinares, né, maravilhosas, enfim, eu acho que uma das características principais que as mulheres têm como diferencial é justamente o comportamental. Tanto que estatisticamente, inclusive, Flávia, me corrija se eu trazer algum dado errado, as mulheres no seu primeiro investimento, em média, investem mais em bolsa do que o homem. E isso tem muito um fator do tipo, elas pesquisam muito bem antes de saber onde é que estão se metendo. Então, quando ela toma a decisão de colocar o seu dinheiro, ela já entende o que ela está fazendo. Segundo comportamento muito interessante também é a disciplina. Então, quando elas colocam como objetivo, bom, eu vou investir dessa maneira, a chance da mulher percorrer a mesma estratégia e seguir o plano que ela determinou lá no início é maior do que a dos homens, né? Eu vejo muito, por exemplo, meninos, principalmente jovens, que me procuram, não, mas e criptomoedas? Então, as tentações são muitas. A mulher parece que é um pouquinho mais focada quando ela determina uma certa estratégia e a persegue até o fim, né? Então, acho que são algumas características comportamentais que acabam afetando. Mas uma coisa muito, muito interessante para a gente perceber é que, conforme as mulheres vão se ambientando nesse meio,
elas começam a pegar esse vírusinho também dos homens, ficarem mais audaciosas, né? Então, quando o bichinho da ganância pica, não interessa se é homem ou mulher, né? E aí que ocorre o perigo, o excesso de confiança. Né? Então, isso pode acometer os dois lados. Né? Eu digo por mim mesma. Então, sou mulher, né? E o fato de ser analista, enfim, pode dar a impressão de, bom, eu sei mais do que a maioria, tudo que eu fizer aqui vai dar certo. Né? Então, o excesso de autoconfiança, ele pode ser uma armadilha muito perigosa para os dois lados. Se eu puder complementar, eu acho que você está perfeita na colocação. A gente ainda vê... Então, quando a mulher opta por avançar no investimento, ela é muito mais disciplinada num primeiro momento que os homens. A gente consegue identificar isso, mas ainda é uma minoria, né? Você ainda vê mulheres que preferem terceirizar esse serviço do investimento para os homens. Semana passada eu escutei uma expressão muito interessante, que a mulher só vai descobrir a conversa sobre dinheiro em 2 momentos na vida. Quando ela chega no divórcio, que ela vai descobrir o que tem e o que não tem para fazer a divisão, ou quando tem um falecimento. Então, é nesse momento que a mulher se depara, putz, agora a gente tem que conversar sobre dinheiro, porque ao longo da vida dela, a maioria ainda terceiriza essa tarefa para o homem. Estamos avançando, acho que se a gente olha em retrospectiva, a gente está mais forte nessa toada, mas ainda é a maioria que delega para o homem essa função de investimento, né? E do meu lado, acho que é só legal complementar, que eu acho muito poderoso, para além do que vocês trouxeram, o investimento da mulher, normalmente, ele está ligado com mais propósito, né? É muito difícil a gente olhar uma ação que seja uma própria debênture de uma empresa que você não concorda com o que está por trás. E eu acho que nesse mundo que a gente vê mais cada vez, ESG, eu acho que esse olhar feminino é muito poderoso nesse viés. E eu vejo realmente assim, como que dentro do encorajamento que faz sentido, como que a gente traz isso para a própria análise financeira, porque tem além do financeiro, acho que cada vez mais tem além do financeiro em tudo que a gente escolhe ou faz, e isso é muito da mulher, né? E, Tetê, você tocou num ponto que seria a minha próxima pergunta, que é a agenda ESG. Hoje você tem aí acho que uma cobrança, né, de vários stakeholders, né, de várias partes da sociedade, acionistas, mercado, a legislação, de fato, para que haja mais equidade e mais diversidade, né? Seja em conselhos, seja, enfim, em vários aspectos. Eu queria entender o quanto a agenda ESG pode ampliar a participação feminina em vários aspectos aí do mercado financeiro. Eu queria começar com a Flávia comentando um pouco o que a B3 tem feito nesse sentido. Acho que já indo direto ao ponto, acho que tem um apelo bastante interessante para o público feminino, sim, mais voltado para observar, para se atentar a essas questões, sejam ambientais, sociais ou mesmo de governança. Então, quando a gente anda por esse meio, você percebe que tem uma hegemonia ali feminina, então a gente larga na frente em alguma medida. Olhando ali pelo lado da B3, eu acho que é uma empresa um tanto quanto peculiar, né? Porque a gente tem um duplo papel no mercado, né? De um lado, a B3 é uma empresa, uma companhia aberta, listada na B3, né? É uma companhia que a gente chama de autolistada, ela é listada no seu próprio ambiente de negociação. Então, ela tem as funções como qualquer empresa aberta, listada teria. Então, sim, a gente tem uma série de iniciativas olhando para dentro, né? Como que a gente endereça questões de diversidade e inclusão dentro de casa, com os núcleos que a gente tem atuantes dentro da empresa. Desde 2018, esses núcleos atuam tanto de diversidade de gênero, raça, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e também um núcleo
núcleo, que eu acho que é um tema de diversidade menos comentado, mas tão importante quanto, que é a questão geracional, né? Como que você harmoniza várias gerações dentro de um único ambiente corporativo. Esses núcleos estão de pé e são super atuantes já há algum tempo. De 2020 para cá, a gente tem metas corporativas que envolvem diversidade e inclusão, em particular de gênero, raça e pessoas com deficiência. Então, de incrementar o número, né, a representatividade dentro do quadro da própria B3. Fomos também a primeira bolsa, no ano passado, a emitir um SLB, né, que é um bond sustentável, atrelado a metas sociais. Né? E essa meta significa que até 2026 a gente tem que aumentar em 35% o número de mulheres em cargos de gestão, de gerência para cima. Se a gente não conseguir cumprir essa meta de 35%, a gente é penalizado na remuneração que a gente paga. Então, vai doer no bolso se a gente não cumprir essa meta social. Então, só alguns exemplos de ações que a gente tem dentro de casa. Mas, como eu disse, a B3 não é só uma empresa, né? É a Bolsa de Valores. E ela tem ali um papel de indução para as outras companhias listadas. Então, nesse aspecto, a gente tem uma série de demandas e que a gente tenta endereçar de companhias dizendo: eu quero avançar nessa agenda ESG, mas me ajuda. Como é que eu faço isso? Eu não quero ficar ali naquela superficialidade ou, em algum momento, passar a percepção de que eu estou com iniciativas só de greenwashing ou social washing, não quero nada disso. Me ajuda a percorrer essa estrada. E agora, mais recentemente, chegando ao ponto, né, agora em agosto, depois da gente estudar bastante aí o movimento de outras bolsas ao redor do mundo, a gente colocou em discussão, né, a gente fez uma consulta pública, recebemos mais de 250 manifestações, em que a gente propõe como um novo normativo na Bolsa, aplicável a todas as companhias listadas na B3 hoje, que até um prazo, né, vai ter um prazo de adaptação, mas cumprido esse prazo, todas as companhias listadas precisam ter na sua alta liderança, que eu falo aqui como alta liderança, conselho de administração e diretoria estatutária, diretoria executiva, precisa ter uma mulher, pelo menos, e um membro de comunidade subrepresentada, e membros de comunidade superrepresentada que são negros, incluindo pretos e pardos, pessoas com deficiência e membros de comunidade LGBTQIA+. Não é uma regra mandatória, tá? As companhias que não cumprirem terão que trazer um esclarecimento, terão que justificar nos documentos públicos da companhia, que é o modelo que internacionalmente é conhecido como pratique ou explique, né? Então, ou a companhia adota o que está previsto ali na regra, uma mulher e um membro de comunidade subrepresentada na alta liderança, ou ela precisa trazer essa justificativa a público, não é para B3, é a público, explicando por que ela ainda não chegou lá, o que ela está fazendo para conseguir atingir essa meta, né? Obviamente, dessas 250 manifestações que a gente recebeu, a imensa maioria, eu diria, de manifestações substanciais, elas são favoráveis a essa discussão, a essa temática. É difícil, né, você contra-argumentar contra o tema, mas, obviamente, tem um núcleo que diz: olha, é muito pouco, precisa ser mandatório sim, não pode ser só uma, tem que ser mais. Enfim, a gente reconhece que é o início dessa caminhada, tá? Reconhecemos que não é o ponto final ainda,
E, de outro lado, também tem aquelas manifestações contrárias, né, ao tema, dizendo que deveria ser algo decidido exclusivamente pela liderança da companhia e que, naturalmente, esses gaps de representatividade vão se preencher. O problema é em quanto tempo, né, esses gaps se preenchem, se a gente não der um empurrãozinho. Então, acho que esse é o nosso empurrãozinho aí. Pois é. E aí eu queria pegar esse ponto do empurrãozinho. Assim, imagino que há muitas iniciativas hoje, né, para fomentar a participação feminina no mercado financeiro. Ainda assim, os números são baixos, né? Você tem 1 milhão de investidoras CPF de mulheres, né? Com um número de 4 milhões de investidores homens, posso estar enganado, mas esses são os números que eu peguei. A gente conta nos dedos as mulheres que bateram o sino, né? Aí eu queria entender o que falta para a gente ter um número de mulheres batendo o sino na mesma proporção de homens batendo o sino nos próximos anos aqui no Brasil. Eu queria começar com a TT, essa provocação. Ao meu ver, aqui, open kimono, né? Eu vejo que o principal ponto é aonde está concentrado o poder ainda. Assim. Se você vai no bancos, mercado financeiro, a maioria ainda, né, é um pouco geracional. E eu acho que isso vai mudar quando a geração mudar. Mesmo assim, na prática, porque eu acho que é uma questão da gente participar. E eu era muito incomodada quando eu estava no banco mais tradicional de vir aquelas pautas ESG ou valores que você via que era uma pauta por ter a pauta, né? Tipo, ou piadinhas. E você fala assim, cara, aquilo está tão dominado que ele vai vindo meio no mandatório. Eu até acho que essas agendas ESG, elas têm que ser mandatórias e acho que isso é um benefício para nós, mas eu acho que isso vai mudar mesmo quando a gente estiver na prática. E eu acho que as mulheres, para além do ser mandatório, as empresas com mais participação de mulheres vão ter resultados melhores, eu não tenho dúvida. É mais diverso. Então, acho que é uma questão da gente dissipar essa concentração de poder masculino, assim, e a partir daí as coisas vão acontecer com mais naturalidade, assim, né? Inclusive, já foi medido, né, esse impacto mulheres das empresas mais diversas terem, né? Enfim, acho que é um pouco mais de tempo, mas eu queria ouvir a Luíse um pouco do que ela tem a dizer sobre esse tema. É complicado, né? Porque é o que mexe com o establishment, né? Eu trabalho com o Conselho de Administração faz 6 anos, né? Também atuo. E quando eu comecei, essa pauta de mulheres no conselho, enfim, ainda estava muito no começo, era ainda bastante embrionária, para se dizer, né? E é impressionante ver como que as coisas evoluíram, né? E tão rápido nesses últimos 5, 6 anos, né? Mas acho que de uma maneira em que a gente precisa trazer também essas lideranças, principalmente não tornar isso aqui uma conversa do clube da Luluzinha, né? Porque a gente precisa também educar quem está na liderança hoje e convencer essas pessoas de que esse é um movimento legítimo e que é natural, né? Isso vai ter que acontecer, isso é uma cobrança da sociedade e, obviamente, isso só vai começar a se movimentar nas empresas quando elas, né, começarem a sentir na parte do corpo humano que mais dói em todos nós, que é o bolso, né? Então, esse movimento primeiro começou com os próprios investidores, né, demandando que tivessem mais mulheres no conselho, não só no conselho, mas também no alto nível, no alto escalão, né, nas diretorias, enfim, né? Então, isso posso dizer com causa própria de que isso realmente evoluiu, né? Mas para fazer, né, um contraponto, né, nem tudo são flores, né? Eu acho que o fato de você tentar impor alguma coisa, às vezes é visto como uma coisa negativa, né? É visto como uma coisa que é um inimigo chegando ali, se aproximando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Logo que saiu essa notícia, né, de que a B3 iria implementar esse Pratique Eu Explique, eu recebi pelo menos uns 10 convites de headhunter. Olha, empresa tal, mandou eu te procurar, porque sabe que você está em conselho de administração e você é mulher, e eles estão precisando de uma mulher no conselho. Então, quer dizer, eu duvido que vocês queiram ser tratadas do tipo, estou entrando no conselho, estão me dando uma oportunidade só pelo fato de eu ser mulher, né? Eu recusei todos os convites e eu falei, olha, você volta a me procurar o dia que você me disser, olha, a empresa analisou o seu perfil, legal, a sua história, você é mulher, mas você tem essa trajetória, você poderia contribuir assim, 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 assado, você é competente, você, né, merece uma chance de sentar aqui. Né? Então, acho que
a conversa tem que ser muito além do número, mas também a gente trabalhar também na educação dessas mulheres, para que a gente não fique vendo também as mesmas figurinhas repetidas, porque isso acontece, a gente sabe, porque é muito hoje por indicação, né? São cargos de confiança em que, às vezes, o controlador não se sente confortável, né, com um membro estranho ali. Então, eu acho que é um movimento que tem que ser feito de uma maneira suave e entendido por todos da liderança, não só mulheres, mas também homens, de que esse é um movimento que vai acontecer naturalmente. Então, é melhor que ele seja feito de uma maneira voluntária, né, e natural, e vá progredindo, do que como uma coisa mandatória e que poucas mulheres cheguem lá só pelo fato delas serem mulheres. Então, acho que isso é uma coisa, um trabalho de formiguinha mesmo. E é curioso você comentar, porque quando a gente colocou esse trabalho em audiência pública, acho que o primeiro impacto foi exatamente esse. É uma regra obrigatória nova, né? E aí começa todo aquele movimento, então eu vou botar qualquer pessoa lá, mesmo aquela que não tem qualificação. Não, em nenhum lugar está escrito que você precisa abrir mão das habilidades ou competência ou qualificação. E o modelo é ainda um modelo pratique ou explique com prazo de adaptação. E isso também foi algo muito importante para evitar esse movimento pontual, né? Eu vou colocar uma mulher agora, aí faço, né? Fico bem na foto e no ano seguinte eu encerro o mandato dela e volto ao meu status quo, né? E muitas vezes perguntaram por que a gente tinha trazido essa provocação não só para conselho de administração, mas também para a alta gestão, né, para a diretoria executiva. Quando você olha os números saltam muito aos olhos. A gente vai divulgar mais algumas semanas o trabalho atualizado, mas pegando o material do ano passado, 2021, você tem em conselhos de administração de companhias abertas listadas no Brasil, em torno de 67% delas têm pelo menos uma mulher no conselho de administração. Muitas vezes uma única mulher, mas ok, você tem uma representatividade ali. Mas quando você olha a diretoria executiva das mesmas companhias listadas, 33% delas têm uma mulher na diretoria executiva. É uma diferença. Então, se você não cria pipeline, se você não cria um alicerce, você vai ter sempre as mesmas figurinhas carimbadas nos conselhos. Então, a gente precisa olhar para essa base, para a gente criar essas pessoas habilitadas para estar nessa posição, né? Total, mas uma coisa puxa a outra, gente. Eu acho assim, eu sou favorável. Quando tem uma diferença tão grande, eu acho que é muito daí pelo tempo, é mais lento. Se a gente deixar no voluntário, eu concordo super com você, Lu, mas tem muita mulher boa. Putz, se a gente não dá uma forçada, o movimento é mais lento, né? Não sei, mas é um bom debate, né? Não só pela mulher, mas pelas qualidades. Mas acho que se a gente conseguir dar um empurrãozinho, ajuda. E aí, tanto Luiz e Flávia, você também comentou, TT, sobre qualificação e educação. Acho que isso passa por isso, né? Passa por mulheres preparadas, mais mulheres preparadas como as que estão hoje para ocupar esses espaços. Eu queria que vocês comentassem a formação que vocês tiveram. Né? O que cursos, enfim, o que vocês viram para conseguirem conquistar as coisas que vocês conquistaram dentro do mercado financeiro, as posições que vocês estão dentro do mercado financeiro, e o que vocês recomendam em termos de formação para quem está nos assistindo. Porque eu acho que passa por educação. Eu queria que vocês falassem da própria educação que vocês foram atrás. Como eu disse, a minha é um tanto quanto excêntrica, né? Mas eu acho que independente um pouco da formação, e aí eu falo por mim, né? Muita gente se choca, mas como assim você é química? E eu falo, eu entrei no mercado de capitais como química. Eu estudei direito depois, eu já estava no mercado de capitais quando eu fui estudar direito. Então, eu acho que independente da sua formação original, no painel anterior, né? A gente teve essa colocação aqui também, eu sou engenheira, mas na verdade sou economista de coração, né? Então, eu acho que
o impulso e a dedicação fazem muita diferença lá na frente, né? Independente de onde você parte, que obviamente ninguém vai partir do mesmo lugar ou da mesma realidade, mas eu acho que a mulher tem um impulso, podendo ser multitarefa, né? Eu acho que a gente consegue andar algumas casinhas nesse tabuleiro de xadrez, com temas complementares. Eu acho que a gente está sempre muito antenada, né, no que está satélite ao centro. Então, eu falo assim, aquela pessoa ali, eu admiro por isso. O que ela fez? Então, eu vou fazer algo parecido. Vou juntar com esse pouquinho aqui, e a gente vai conseguindo formar, né, uma massa de bolo ali para sair bem fofinho, quentinho no final da linha. Então, eu acho que o impulso, né, das mulheres, o engajamento, a dedicação, acho que fazem muita diferença quando você tem uma oportunidade. Normalmente você não a desperdiça, né? Então, acho que fica um pouco essa mensagem aí. Muito bom. Luizy, eu queria, assim, você nasceu de berço, né? Vem de berço o interesse, mas você se preparou bastante. Sim. Bom, eu sou economista e contadora, mas se eu disser para vocês que eu não aprendi absolutamente nada de Bolsa de Valores em nenhum dos 2 cursos, então, se fosse para isso, não teria valido de nada. Então, eu diria que ter começado cedo a trabalhar, colocado a mão na massa e ter tido interesse, sem dúvida nenhuma, fez a maior diferença do mundo, né? Mas se eu tivesse que escolher entre uma das 2 formações, sem dúvida nenhuma, a contabilidade é que hoje me dá mais subsídios, né? A linguagem dos negócios, né? Então, os números falam. Se o débito não bater com o crédito, acabou, está errado, alguma coisa está estranha nesse balanço, né? Então, precisa ser investigado. Então, acho que das disciplinas aí que mais me ajudou foi a contabilidade, de fato. Para captar os detalhes ali do balanço. E é mais fácil do que se imagina, viu? Mais fácil. Interessante. Eu venho ao contrário da Flávia, eu sou advogada de formação, e é muito engraçado isso que a Lu falou. Eu também sinto a mesma coisa. Apesar de advogado, eu sempre fui aprendendo muito na prática, eu sempre fui bem do financeiro raiz. Mas tinha uma época antes, depois eu fui fazer meu MBA e fui estudar finanças, real estate finance, toda essa parte bem técnica, chata, porque eu me sentia insegura. Eu caí em algumas mesas e tinha algumas perguntas. Hoje eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, mas na época tinha muito, e isso me atrapalhava. Era mais nem a questão de aprender do que a insegurança que isso me dava. Mas, sem sombra de dúvida, a maior experiência foi na prática, foi fazendo. Pesquisando, dando um Google, trabalhando, vendo. Legal. Muitos cursos, Lembrei de uma coisa, o que me ajudou muito foi ter estudado para certificação. Porque eu tive que me tornar especialista em alguma coisa, né? Então, você vai a fundo em um tema. Então, ter tirado o CNPI me ajudou muito. Porque economista, tudo bem, qualquer um pode fazer, mas, poxa, você é um analista CNPI, então você passou por uma certificação, por um estudo específico, né? Então, acho que buscar outras certificações também é interessante para se colocar no mercado de trabalho. Muito legal. A gente tem 5 minutos aqui para o nosso papo, que poderia render, enfim, um dia inteiro aqui, né? Eu acho que queria passar por uma etapa de considerações finais de cada uma de vocês, mas na consideração eu também queria que vocês comentassem um pouco sobre cenário macro, né? E quanto que isso pode influenciar ali na participação de mulheres dentro do mercado financeiro, né? Você tem um movimento ali bastante volátil, né? Principalmente nesses últimos dias. A gente está num momento de transição de governo, a gente está, enfim, muita mudança. Eu queria entender, para a mulher que está querendo entrar no mercado agora, para a executiva que quer, eventualmente, abrir o capital da sua bolsa, né? Que conselho que vocês dariam, que recomendação que vocês dariam? Começar aqui? Acho que, olhando, né, um momento realmente de bastante volatilidade no mercado. Eu falo que é uma diversão todos os dias, a gente trabalhar na Bolsa de Valores.
se a gente olha, né, faz uma análise um pouco mais ampla, mesmo nos anos de pandemia, a gente teve recordes de emissões, né, de IPOs, né, ofertas iniciais, a companhia que vem bater o sino. Se você olha 2022, a gente não teve um único IPO, a gente teve algumas ofertas que a gente chama, né, de follow-on, ofertas subsequentes, companhias já listadas, fazendo captação, mas num número muito mais tímido que nos anos anteriores. Então, é de fato, né, a minha mensagem aqui é para quem está se preparando para esse momento, é um momento de intensificar a preparação, né? Porque quando você está num momento muito bom de mercado, muitas vezes a sua janela de preparação da companhia, porque é diferente, gente. Ser uma companhia fechada e ser uma companhia aberta muda muito estruturalmente, culturalmente a companhia. Então, quando o mercado está muito ávido por IPOs, a sua janela de preparação diminui muito e depois você pode tropeçar lá adiante. Então, aproveitar essa janela de maior volatilidade para ter uma preparação mais robusta, mais forte e mais sólida dentro da companhia, mudando as estruturas, preparando de fato, deixando o famoso deixar a casa arrumada para a festa, né? Deixa a casa arrumada para a festa. É nesse momento que a gente está olhando o cenário macro. Não é um momento de lançamento de ofertas, a gente está vivendo isso no ano de 2022, mas a gente sabe que tem uma série de companhias aí, né, com o pé na porta, esperando o mercado virar. Vai acontecer, gente, eu tenho mais de 20 anos, já vi isso acontecer uma infinidade de vezes, é assim mesmo, é assim que funciona, e é um momento de preparação, de arregaçar as mangas e deixar a companhia tinindo, preparada para a festa. Boa, Luíse. Bom, falando especificamente sobre a ótica do investidor, né? Acho que a Flávia falou bem, o mercado é cíclico e a gente passou por uma janela extremamente interessante de ofertas IPOs na janela de 2020 e 2021, né? Agora é o momento de apertar os cintos, mas para quem está desse lado como investidor, a verdade é que o mercado precifica aquilo que ele consegue enxergar. Se há incerteza, se ele não consegue enxergar o que está por vir pela frente, obviamente ele coloca no preço. Só que, via de regra, ele coloca excessivamente no preço, né? Então, para quem está sobre a ótica do investidor, e é o que a gente tem feito, investimento a longo prazo, né, os aportes mensais e constantes, sempre com muito conservadorismo, mirando lá na frente uma renda com dividendos. Então, esse é o momento, sim, de continuar persistindo, né? Não abandonar o seu objetivo de longo prazo, porque é justamente em períodos conturbados como esses que outros investidores talvez não tão preparados ou que chegaram justamente por essa euforia de mercado, muitas novidades, né? Taxa de juros lá embaixo. Então, é hora sim de ter cautela, mas também não deixar de aproveitar as boas oportunidades, né? São janelas como essa em que o investidor consegue, obviamente, olhando lá para frente, adiantar bastante aí a sua jornada como investidor, né? Enfim, mirando o patrimônio em bolsa de valores especificamente, né? Falando sobre empreender, né? Agora do outro lado, acho que o momento é justamente esse, né? De tirar o pé um pouco do acelerador, né? Ser um pouco mais cauteloso também. Imagina para o empreendedor que tomou uma decisão de investimento em 2020, 2021, com uma taxa de juros lá embaixo, de repente, em um ano e meio, já piscou, já está em 13%. Né? Então, acho que um dos grandes diferenciais também do empreendedor brasileiro, que é um herói, ele nunca pode se dar o luxo de estar 100% confortável. Ele sempre tem que contar com o imprevisto. Né? Até o passado é incerto aqui. Então, acho que esse é um skill muito importante, né? A gente sempre tem que lembrar que, via de regra, as empresas que estão na Bolsa são aquelas que, depois de passar da tempestade, geralmente saem mais fortes. Né? Então, manter o otimismo sempre olhando com o binóculo, né? Não com a lupa. Quanto mais para frente você olha, acho que menos ansioso a gente fica.
Legal. Eu vou dar um pouco de um viés do que eu vivo muito de tecnologia, é bem interessante, assim, porque a gente vinha em anos, né, de liquidez extrema e essas empresas de tecnologia crescendo a todo custo, com aquela agenda um pouco de crescimento, 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 não importa muito, né, bottom line, e a gente mudou demais, gente. Eu entrei na Acreditas, uma empresa, e a agenda de break-even, de path to profitability, e isso acontecer para você vir a abrir o capital, aconteceu muito, assim, e radical. Então, você vê, eu até falo que eu prefiro um mundo que eu consigo fazer conta, do que esse mundo que a gente não consegue entender. Eu acho que fica um pouco mais pé no chão. E daí você vê, eu acho que tem um reflexo de fora, que afeta muito aqui, né? Então, o que está acontecendo com todas as ações de empresas de tecnologia, a gente vê um movimento de mercado em que existe uma recessão forte. E eu vejo o Brasil, assim, acho que até depois é legal conversar com a Lu, com vocês. No todo, a gente está com a inflação mais controlada, num pico de taxa de juros que, olhando para ciclo de commodities, a nível de crédito, a gente estava relativamente otimista com esse ano. Não pode só fazer uma agenda econômica muito maluca, que pode atrapalhar. Então, eu acho que, a nível de Brasil, a gente olhava para frente com muito mais otimismo. Assim. Agora, ainda a nível, né, do que está acontecendo no mundo, é um período de cautela, um período de você realmente construir empresas sustentáveis. Quanto antes, melhor. Eu que estou numa que cresceu muito e que agora tem que chegar lá, é uma ginástica não tão fácil e realmente o mundo mudou muito rápido. Então, é isso. Apertem os cintos. Beleza. Com esse recado, gostaria de agradecer Flávia, Luíse, Maria Tereza, por terem batido esse papo tão bacana, assim, proveitoso aqui conosco. Agradecer todo mundo que está aqui nos acompanhando. Agradecer quem está em casa nos assistindo. Obrigado aqui em nome da Exame, em nome dos nossos parceiros da Ladas. Esse foi o último painel da segunda edição do Agora Que São Elas. E foi um prazer. Obrigado mesmo, gente. Valeu. E quem está por aqui, gostaria só de dar um recado que temos um happy hour agora, todos convidadas. Não sei, Dani, você quer bater um papo ou dar um agradecimento final? Só agradecer todo mundo. Não vazem, a gente precisa beber. Vocês não viram o outro painel? Vocês aprenderam? É vinho, uísque, já ouvimos de tudo. Então, agora eu quero que a gente honre o que a gente viu aqui. Obrigada, de verdade. Obrigada, Léo, time da Exame. Ana, obrigada.